Olá, uma boa noite para você. Ao pé da letra, a melhor tradução para a palavra cristão seria Pequenos Cristos. O livro bíblico dos Atos dos Apóstolos destaca a primeira vez em que os seguidores de Cristo foram chamados como cristãos. Da Antioquia do passado ao mundo globalizado de hoje, os cristãos são cerca de 2 bilhões de praticantes nominais, espalhados por linhas diversas, diferentes denominações e alguns soltos. São pessoas que admiram os ensinamentos de Jesus de Nazaré, mas seja por divergências teológicas ou mesmo pela praticidade, optaram por um caminho independente e distante dos vínculos eclesiásticos. No Palavra Cruzada de hoje, o filósofo Mário Sérgio Cortella nos guia em uma peregrinação para responder: é possível ser um cristão sem igreja, sem frequentar uma igreja ou sem religião? Do ponto de vista nominal, sem dúvida. Claro, né? Sempre é possível que se indique um pertencimento sem que haja uma prática. Do ponto de vista teológico, não faria sentido. Mas, claro, como a teologia está muito mais ligada ao mundo do clero, ao mundo das igrejas, ao mundo da instituição, para um fiel, tanto faz, né? Se a teologia tem essa condição ou não. Então, formalmente, um cristão sem igreja, um cristão ou uma cristã que não tem a prática de frequência ao culto, seria alguém que tem uma ligação meramente nominal com aquilo. Mas isso não vale para quem acredita, né? Quem acredita se coloca naquela condição sem que haja nenhum tipo de reparo em relação a essa questão. E não é incomum que nós tenhamos hoje, no nosso país, tanta gente também nessa condição. Isso não é exclusivo do cristianismo, mas é essencialmente uma marca do cristianismo contemporâneo. Ou seja, dos últimos 3 séculos, houve uma possibilidade das pessoas se indicarem como cristãs sem uma frequência, né, ao culto que seja regular, e isso não trouxe, como já aconteceu em outros tempos, nenhum tipo de, né, penalidade ou nenhum tipo de estrutura de peso, de mando mais forte. Por isso, nominalmente sim, para o fiel é verdade, para as igrejas jamais. Por isso há toda uma mescla, né, dentro dessa circunstância. Depende do ponto de vista. Claro. E você tem a sua fé, é um cristão, mas não está associado a nenhuma igreja, não vai na católica, na evangélica, na espírita, por aí, mas segue Jesus Cristo, os ensinamentos? Nós vamos discutir e conversar mais sobre isso, é só o início. Palavra Cruzada está no ar. Como você que acompanha a Palavra Cruzada sabe, eu não tenho essa honra de entrevistar o professor Cortella sozinho. Para isso, nós convidamos hoje 2 jornalistas e um jornalista. Está conosco a Andressa Rezende. Nós convidamos também a Márcia Bueno, que é da Rádio Inconfidência. E de volta aqui ao Palavra Cruzada, o Saulo Barbosa. E dizer para você, Andressa, até para esclarecer para o nosso telespectador, Andressa já fez parte da equipe do Palavra Cruzada e agora aqui como titular, sentada para entrevistar. Luciano. Muito obrigado pela sua presença. Não está mais na igreja, então. Não, já esteve. Já esteve, já pertenceu. E é interessante porque como a palavra igreja, né, ela significa comunidade, isto é, significa uma assembleia, uma junção de pessoas em torno, né, de alguma atividade. Desse ponto de vista, por exemplo, a Andressa fez parte dessa comunidade. Não é casual que no Brasil se diga que ela já esteve nesta igrejinha, né, quando você separa, quando a pessoa faz parte de uma estrutura mais formalizada. Aí depois vem, agora pode perguntar, é livre, mas antigamente você já era livre também, mesmo aqui com a gente. Professor, é tão interessante esse aspecto na explicação do senhor. Eu fiquei pensando aqui, Saulo, dessa visão, por exemplo, depende de quem está ouvindo. Quando o senhor falou, por exemplo, alguém do meio eclesiástico vai dizer, vai concordar com o início. Falou, não é possível, não tem jeito, por isso. Mas aí eu fiquei pensando, o telespectador falou, pois eu sou um. Levantou o dedo e falou, sou este que frequento, não vou, mas sigo, gosto, leio ensinamento, leio tudo sobre. Tão interessante, né, essa coisa plural. Mais ou menos quando você imagina, por exemplo, onde que você, nos jornais, revistas, no dia a dia, onde você situaria a Bíblia cristã naquelas classificações em relação à ficção, não ficção ou autoajuda. Por exemplo, para um crente, é claro que a Bíblia ela é não ficção. Para um não crente, você classificaria entre as obras de ficção.
Para muita gente é autoajuda e não aparece em nenhum dos dois campos. Fica difícil imaginar qual seria o critério usado. Há um grande teólogo catarinense, né, que no mês de dezembro, né, de 2013 ele fez aniversário, um homem chamado Leonardo Boff, um grande teólogo especial que foi diretor, né, durante anos da Editora Voz, uma das grandes cabeças da teologia na América Latina, e ele tem uma expressão, Leonardo Boff, ele diz que um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Olha que frase forte. Um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Por isso, também no campo da religião, evidentemente, alguém ligado ao clero de qualquer das igrejas cristãs poderá de fato dizer, não existe, né, quem assim seja se não for. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito, dizia, fora da igreja não há salvação. E ele se referia à Igreja Católica. Sim. Fora da Igreja Católica não há salvação. O atual Papa, o Papa Francisco, quando chegou ao Brasil em julho, né, de 2013, ele, ao ser recebido naquela segunda-feira pelas autoridades, fez uma coisa que pouca gente notou. Ele fez uma fala, um discurso inteirinho, sem usar nenhuma vez a palavra católica. Muita gente não notou. Ele fez uma fala inteira sem usar a palavra católica. Ele falou em cristãos, ele falou em mensagem, mas ele não usou a palavra em si católico. Por isso, há dentro do seio da própria Igreja Católica e no meio também de outras igrejas cristãs, uma certa variação sobre o que de fato significa pertencimento. A começar do óbvio, né? Que Jesus não era cristão. Né? Isto é, a ideia de que ele pudesse ter fundado, de fato, né, uma comunidade de fé, não o tornou ele mesmo alguém daquela comunidade. O cristianismo, enquanto tal, nasce, né, com uma prática, mas em grande medida com um grande judeu, que foi Paulo. Né? Aliás, você citou os Atos dos Apóstolos, né, logo na abertura do programa, produzido, né, em medida por Lucas. E esses Atos dos Apóstolos, Lucas era alguém que vivia ao lado de Paulo. E esses atos, eles, em grande medida, estruturaram um pouco o que é ser um cristão. Né? E depois as cartas de Paulo fizeram isso de outro modo. Para fazer mais polêmica aqui, dizer que Jesus não era cristão e sequer judeu de nascimento local, porque seria palestino hoje, né? Para complicar mais ainda. Se fosse, mas como ele nasceu em tese, nasceu em Belém, uma cidadezinha a 10 quilômetros de Jerusalém, né? Claro que a gente pode dizer que Jesus não era israelense, no sentido que nós usamos desde 1948. Ele era do povo de Israel, né? Mas ele não era israelense no sentido que a gente tem desde o século, meados do século XX. Que ele era alguém da Judéia, sem dúvida. Verdade. Que ele era palestino, se usar a estrutura de agora, também. Né? Que ele pertencia ao reino de Judá, né? Sem dúvida. Que ele era hebreu, aí vai se discutir, vai recuar um pouco até Salomão em relação ao que significa, né, o reino de Hebron. Aí você já tem outras discussões que são mais fundas. Esse é o bom na religião. Ela não tem um único modo de olhar. Há pessoas que reivindicam, né, a exclusividade em relação ao modo como as coisas devem ser ditas e pensadas. Mas há uma frase de Jesus que pode resolver isso com uma facilidade imensa. A casa do meu pai tem muitas moradas. Agora o senhor citou aí os dois últimos papas, Cortella. E entre as não acho que dão os dois últimos. Sim, você pode ter os dois mais recentes. Os dois mais recentes. Você sabe que há algumas profecias que dizem que são os dois últimos. Pois é, quem sabe. Nós só vamos saber isso quando acontecer. Pois é, mas entre as muitas características que os distinguem está justamente o discurso que o senhor citou. Ratzinger tinha um discurso mais enfático, mais ortodoxo, talvez, não sei se posso dizer isso, e agora Bergoglio, o Papa Francisco, tem tido um discurso mais aberto, de maior acolhida, que, na minha opinião, inclusive distingue um pouco do discurso que ele tinha quando bispo de Buenos Aires. Não sei o que o senhor pensa a respeito disso, mas o senhor acha que esse discurso que Francisco está adotando com muita particularidade, tem sido muito claro nessa abertura, vai ser suficiente para diminuir ou amenizar essa evasão de católicos no mundo de alguma forma? Pode ser. Existe uma reacomodação hoje dentro do catolicismo que não é só uma perda, né, de pessoas que eram do mundo católico e deixaram de sê-lo. Também há uma sociedade que, ao se tornar mais democrática, mais pluralista, mais aberta àquele que não pensa como a maioria, que as pessoas começaram a se declarar não católicas,
mesmo quando elas têm ainda algum vínculo, mesmo que restante. Por que eu estou dizendo isso? À medida que, por exemplo, o nosso Brasil tem grandes cidades em que se pode ter uma fé sem ser vigiado pela outra pessoa, fica muito mais assimilável não se constranger a dizer algo sobre a religião obrigatória. Há 30, 40 anos, quem não seguisse a religião da maioria, no estado de Minas Gerais, por exemplo, ou no Brasil em geral, ele não faria negócios. Se ele fosse alguém que tivesse uma loja, um bar, uma padaria, um táxi, né? Aquilo que se chamava de um chofer antigamente, ou ele frequentava a igreja da maioria e era visto na igreja da maioria, ou ele não fazia negócios. À medida que a gente tem uma maior metropolização, né, um aumento maior, né, seja da vida das cidades, das comunicações, há uma redução daqueles que se sentiam obrigados a fazê-lo. Aí volta a tua questão, né? Acho que há sim uma perda, né, do número de fiéis, mas ela não é exclusiva hoje dentro da Igreja Católica. Nas igrejas evangélicas há também uma perda para, dentro do evangelismo, as neopentecostais, e entre as mais, né, clássicas pentecostais dos últimos 20 anos, algumas delas já estão vazando também para outras formas, né, dentro do neopentecostalismo. E é interessante que essas pessoas, eu tenho visto também alguns arranjos religiosos justamente dessas pessoas que estão saindo dessas igrejas até então tradicionais de alguma forma também. São arranjos religiosos, não sei se podemos chamar de igreja, mas muito interessantes. E quando a gente os observa de perto, a impressão que eu tenho é que eles são muito mais... eles têm um cristianismo, de alguma forma, muito mais libertário, que, na minha opinião, inclusive, até se aproxima muito mais da questão que Cristo trouxe ao mundo, de alguma forma, do que as igrejas tradicionais. O senhor observa isso? Às vezes, em algumas delas, mas de maneira geral, as igrejas neopentecostais, elas são muito pré-renascentistas. Isto é, elas têm uma estrutura de credo que é quase medieval. Sim. Se você observar a reintrodução da ideia do demônio, a perseguição a quem não é daquela crença, a ideia de recusa à pluralidade religiosa, isso é pré-renascença. Sim, mas tenho falado mais dessas pequenas manifestações. Então, essas pequenas, elas são fruto das igrejas não centralizadas. Por exemplo, por que a nação norte-americana ela tem um número infindo, né, de igrejas evangélicas? Porque não existindo um poder centralizado, como é o caso do mundo católico, nunca houve necessidade de se para abrir uma igreja lá nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, de autorização de alguém superior para fazê-lo. Cada um pode pegar um salão, um lugar e fazê-lo nesse momento. Está na origem até do próprio protestantismo, né? Foi uma defesa de Lutero nesse sentido. Foi, melhor mas depois... que fosse. Depois ele se arrependeu um pouco disso, mas. Calvino alterou essa lógica. Lutero, sem dúvida, Lutero pensava que era melhor que fossem muitas para que não, se uma se perdesse, sobrassem outras. Calvino deixou. Agora, acho que você trouxe um ponto que eu deixei passar e é importante também trazer à tona. O cardeal Bergoglio, o atual Papa, ele é um homem pastoral. Ele foi bispo e arcebispo numa cidade, numa capital, portanto, em convivência com o poder político local e com uma pluralidade de fiéis, que é o caso da Argentina, que tem desde comunidades estrangeiras fortes, como é o caso do Brasil, como uma comunidade judaica densa, uma comunidade árabe, islâmica densa, haja vista que, por exemplo, alguns presidentes, né, anteriores aos atuais na Argentina, tiveram que se converter ao cristianismo católico para poder exercer a previdência, porque a Constituição argentina obrigava a que fosse católico. Exato. Né? Então você tem uma série de movimentos. Até uma dependência política, claro, né, professor? Hoje, conectada. Os padres, muito diferente daqui, os padres na Argentina, há uma ligação com o Estado, Sim. ou até há pouco tempo existia, né? O país onde mais haja isso seja a Alemanha. Aliás, ao contrário do que se supõe, o Brasil é um dos países mais laicos nessa relação. A Alemanha, ela subsidia as igrejas com imposto, né? Aqui é a isenção tributária. O Papa, né, Ratzinger, o cardeal Ratzinger, ele era um teólogo, era um homem da universidade. Sim, um homem com pouco contato, digamos, com o povo. Pastoral. Né? Pastoral. Nesse sentido, é evidente que o Bergoglio, no dia a dia, ao ouvir confissão, digamos, como um arcebispo ou um padre de paróquia, um jesuíta, ele ouvia gente dizendo, olha, eu quero me casar pela segunda vez, ou eu sou casado em segundas núpcias e queria comungar, ou batizo ou não meus filhos, ou isto é, coisas que pululam, que vêm à tona no dia a dia. Em termos de doutrina, eu não tenho a menor dúvida de que o Papa Francisco não vai alterar grandes coisas, mas eu tenho uma expectativa.
né, daquelas coisas de profecia, eu brinquei contigo logo no início, que alguns disseram que serão os 2 últimos papas, e convivendo ainda, né? Mas tem algo que eu acho que eu posso profetizar, se é que o Palavra Cruzada admite. Eu acho que se o Papa Francisco ficar 5 anos, no mínimo 5 anos, ele vai nomear uma mulher cardeal. Porque você sabe que uma aposta boa, ele fez... Eu estou fazendo uma aposta, certo? Você sabe que para ser cardeal não precisa ser sacerdote. Não precisa ser padre para ser cardeal, porque cardeal é um título honorífico. Né? Você precisa ser padre para poder ser, né, alguém que vai ocupar outros cargos. Nem para ser papa. Precisa esse programa aqui descobrimos. Né? Poderíamos ter entre nós aqui. Mas tem que ser homem. Tem que ser homem. Para papa, porque tem que ser bispo de Roma, e para ser bispo ele vai ser ordenado, e para ser ordenado ele tem que ser homem. Mas cardeal não, que é um título honorífico. Pois eu estou brincando com essa profecia. Interessante. Acho que ele fará de uma mulher uma cardinala, né, de maneira que a gente possa ter também uma presença feminina mais forte. Um argentino jesuíta tem, primeiro, coragem de fazê-lo, e tem estofo teológico, porque não há proibição, né, de que isso seja feito. Depois a gente confere. Professor Cortella, foi citado Lutero, e eu te questiono se o cristão sem religião, sem igreja, se ele pode ser considerado agora, no século, uma nova reforma, ou não? Acho que a gente pode falar de várias reformas que tivemos, mas há um novo modo de exercer a prática cristã que algumas pessoas estão trazendo à tona. Provavelmente haveria um espanto muito grande, inclusive por parte do Lutero. Lutero era um monge católico, ele era agustiniano. Aliás, um dos grandes conhecedores, né, da concepção de Agostinho, além de Lutero, é o Papa Bento XVI. É um homem que escreveu várias teses sobre essa temática. Portanto, como um agustiniano, porque mesmo tendo feito a reforma, Lutero não perdeu os seus vínculos com a concepção filosófica. Acho que ele consideraria, né, muito menos uma nova reforma e mais uma nova heresia. Né? Porque considerar uma nova reforma seria um passo assim um pouco mais denso, né, que desde o século XVI a gente não tem com tanta intensidade. Mas consideraria talvez mais ou menos um movimento herético, né, tal como Lutero considerava herético no século XVI a Igreja Romana, a Igreja Cristã de Roma, como a Igreja Romana considerava o movimento luterano e calvinista, também ele herético, e aí as heresias eram trocadas, e também com os ortodoxos, isto é, todo mundo excomungando, todo mundo... Ele só não ia achar lugar para pendurar a tese, né? Ia procurar edifícios para todos os lados. Pois é, teria para todo lado. Mas a mensagem luterana é uma mensagem que ela tem uma aplicabilidade, né, nos tempos atuais, especialmente algo que Lutero puxou de algumas coisas do cristianismo original e que tem uma validade hoje a partir de uma certa ética da conveniência religiosa, que não é tão boa. E aí explico rapidamente. A ideia, por exemplo, de que entre Deus e o humano não precisa haver intermediário. Uma ideia luterana para combater o poder do clero sobre os fiéis, ao ser trabalhada com a perspectiva de que entre mim e Deus não tem que ter mais ninguém, isso levou algumas pessoas no século XXI, dentro do mundo cristão, a dizer, então não precisa de igreja nenhuma. E não era essa a conclusão que Lutero quereria. Temos um intervalo, mas a Márcia vai deixar aquela pergunta no ar, porque você ia fazer agora várias vezes. Exatamente, tem a ver com isso que o senhor falou por último e também com a questão que o senhor mencionou, professor, dos pontos de vistas. Essas pessoas cristãs que se consideram não religiosas, não pertencentes a uma instituição religiosa, a visão delas não estaria impregnada justamente do cristianismo visto por meio das religiões num primeiro momento? Então, a resposta, o homem de televisão já sabe exatamente, né, o que fazer. A resposta depois do intervalo. Até já. Palavra Cruzada está de volta com o ousado tema: será que é possível ser um cristão sem religião, um cristão sem igreja? E nós recebemos o filósofo Mário Sérgio Cortella, que já no primeiro bloco nos prestigiou com muitas histórias interessantes, muitas visões interessantes, mas a Márcia pegou uma ali para a gente poder fazer um recorte. Márcia Bueno, por favor. Bom, professor, eu falava assim, dessas pessoas que se dizem cristãs, mas não pertencentes a uma religião e que também não são estudiosas aí do que é ser cristão, do que é o cristianismo.
cristianismo. O ponto de vista delas necessariamente não passou pelo ponto de vista das religiões, da instituição, né, religião. O que você acha disso? Sem dúvida. É impossível não ter referências religiosas numa sociedade, especialmente a nossa, que é toda ela formada pela religiosidade. Isto é, não há como, né, não ter isso. Desde os nomes dos dias da semana, até os nossos nomes pessoais, até o nome dos lugares onde nós vivemos e passamos. Quer dizer, toda uma simbologia, né, que entra no nosso cotidiano, que não tem como sair dela. Né? O Ocidente, que é o nosso caso, tem 3 fontes prioritárias, né, de organização do pensamento. A filosofia greco-romana, junto com a noção, né, de pensamento de ciência, a noção de direito e de Estado dentro do mundo romano, e a religião e a ética judaico-cristã, não tem como escapar. Por isso as pessoas têm sim essa referência. Eu tenho um livro chamado Não Se Desespere, que tem um capítulo que diz o seguinte: religião não é coisa de gente tonta. Por que eu digo isso? Lá eu escrevo assim: religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. E tem gente tonta na ciência, no jornalismo, na filosofia. Então, a tontice não é um privilégio de pessoas que trabalham com religiosidade. Mas não tem como. Por exemplo, um dos maiores ateus da história, um grande alemão que morreu em 1900, Nietzsche, um dos maiores pensadores do mundo do ateísmo. É claro que toda referência que ele faz é uma referência de natureza religiosa. Mesmo para dizer-se ateu e escrever de uma maneira densa sobre isso, ele ainda usa a religião. Não é casual que ele tem uma obra chamada assim, falou Zaratustra. Zaratustra é o nome ocidental de Zoroastro, né, uma divindade persa, né, que desde o passado, portanto, uma referência também. Não tem como escapar. Freud, um outro que trabalhou a perspectiva do ateísmo, usa uma série de coisas dentro da sua perspectiva que estão ligadas ao campo religioso. Karl Marx, né, quando trabalha com a ideia de sagrada família, né, essa é uma percepção que vem, né, do mundo da religiosidade. Por isso, nenhuma de nós, né, no cotidiano consegue não ter a religião como referência. Tê-la como referência não significa que você vai tê-la como crença ou prática. E você usou logo no início, mas uma expressão que eu gosto quando ela vem à tona, que é assim: porque as pessoas que se dizem cristãs, mas e quem é que não tem o direito de dizer-se cristão? Em outras palavras, quem é que está com os direitos autorais, né? Portanto, com o monopólio, para dizer assim: você é cristão e você não é. Não dá essa ideia não, professor. Claro. Né? Se fosse possível patentear, teria candidatos. Então, durante alguns séculos, se você imaginar, nos primeiros séculos do cristianismo, os 5 séculos iniciais, o cristianismo se digladiou, lutou internamente para estabelecer o que era ser um cristão. Tanto que alguns acusavam os outros de heréticos, de heresias. Há muitas delas, até o estabelecimento de quais são os evangelhos canônicos, que são 4 aqueles aceitos como oficiais, mas existem mais de 30 evangelhos. Mas, professor, para se chegar a quais eram os 4, precisou, né, de uma autoridade civil, né, que pudesse ordenar um movimento. As várias igrejas que existiam com as suas sedes na antiguidade. Aí você vira e diz assim: mas então eu posso me dizer cristão sem que eu obedeça a alguém? Bom, do ponto de vista de liberdade, sim. Dizer sim. Do ponto de vista dentro de uma igreja, jamais. Mas se eu me digo católico, se eu me dissesse, eu, Cortella, me dissesse católico, eu teria que sê-lo. Sim. Porque do contrário, isso seria falta de autenticidade. Se eu me digo que eu sou um luterano, que eu sou um batista, que eu sou um metodista, que eu sou alguém da Igreja Universal, eu preciso sê-lo de verdade. Porque sê-lo em meia, aí não é. E eu acho que um aspecto até que valoriza a tolerância, eu acho que credo é uma opção de escolha. E se a pessoa escolhe se submeter a esse credo, uma decisão racional, ela tem o direito de escolher esse credo, e aí vamos dizer o seguinte: ele também tem o direito e o dever de segui-lo, porque senão é uma opção sua, ninguém te obrigou. Claro, né? Eu às vezes sou meio irritante nessa questão, porque eu fico meio perturbado quando eu vejo algumas pessoas palpitando sobre a decisão de alguns líderes religiosos. Então, questionando assim, sobre. A né? pessoa que não é católica, como uma pessoa como eu, vira e diz assim: mas você viu, André, o Papa, o que ele falou em relação às relações homoafetivas? A minha pergunta é assim: o que você tem com isso? Certo? Você é dessa religião? Você pratica? Ok. Então você vai lá, discuta. Não, mas eu não sou. Eu não tenho nada a ver com isso. Então não pode opinar.
Religião é uma coisa de crença, de adesão, e ela é voluntária, como você lembrou. As pessoas não são obrigadas a fazê-la, né? Ah, não, mas essa posição ela pode induzir as pessoas ao equívoco. Bom, você está olhando do ponto de vista político-social, não do ponto de vista religioso. Esse sujeito, professor, que se autonomeia como cristão sem igreja, ele pode ser considerado como uma pessoa que vai se representar e ser o próprio representado? Provavelmente ele teria aquilo que a gente chama de uma democracia direta, se eu for usar um conceito político, né? Mas essa condição de ser um cristão sem igreja, ela é muito difícil na prática do exercício cotidiano. Provavelmente essa é uma pessoa que tem origem na cristandade, que tem uma crença voltada para essa fonte, mas ela deixou aquilo que é decisivo para poder ser um cristão. Ou uma divergência, divergência teológica, ou mesmo uma decepção, como muito comum acontecer. Mas há necessidade de a gente esclarecer uma coisa. Não, eu não posso me dizer cristão se eu não for. E dizer-se cristão de qualquer igreja é estar dentro daquela comunidade. Dizer que eu sou um cristão sem igreja é dizer que eu sou um semi-cristão. Eu posso dizer assim, eu não sou um cristão, já fui, e, portanto, não milito, não tenho pertencimento a nenhuma das igrejas existentes. Mas dizer que eu sou um cristão sem frequência a culto é deixar de lado algumas das mensagens originais que as muitas igrejas cristãs trazem à tona. Mas no senso comum, o que é o ser o cristão? Não há um senso comum em relação a isso, né? De maneira geral, um cristão ou uma cristã é aquela pessoa que tem uma adesão que é sincera, autêntica, presente e que não é forjada nem dissimulada em torno de uma das igrejas que o cristianismo tem. Sejam as igrejas históricas, né, como é o caso daquelas que vêm desde o início, seja com a primeira grande, né, movimentação no século XI, com as igrejas ortodoxas, seja no século XVI, né, com o mundo protestante mais moderno, seja no século XIX e XX, com as igrejas pentecostais e neopentecostais. Sim, mas o cristão fora da igreja, aquele cristão que se diz sem igreja, ele né? pode dizer-se, ele tem o direito de fazê-lo. Essa igreja o acolhe, qual igreja é? Ele diz, eu sou um cristão, mas eu não estou em nenhuma das igrejas cristãs. Ótimo, ele tem o direito de fazê-lo. Sim. Mas ele está reivindicando para ele uma denominação individual, que é a questão que a Andresa colocava. E é um movimento... o bloco do eu sozinho, pois é, professor. ele é um direito do ponto de vista civil, ele é um direito do ponto de vista constitucional, aliás, o artigo 5º garante na nossa Constituição essa manifestação, mas qual igreja o reconhecerá como cristão? Você diz, bom, mas não precisa. Ok, esse professor, é o ponto. Mas eu queria Alguém tem que ser reconhecido por igreja para dizer-se cristão. Uma igreja dizer, claro, ele dirá não. Né? Aí nós voltamos de novo ao direito individual. Associar isso aqui que a Andressa trouxe, porque há um movimento aí, alguns autores, e a própria ciência da religião se debruça agora a entender isso. Estatisticamente, o último censo demonstrou que, e até o Daniel Rocha, um pesquisador de ciência e religião da PUC, estava me chamando a atenção, até meu amigo, observe qual é a denominação que mais cresce no meio religioso. Aí eu falei, neopentecostalismo, chutei logo eu. Não. São os que se denominam cristãos, mas eles não têm uma adesão a esse movimento. Aí eu queria juntar com isso que a Andressa colocou, se não é uma crise de representatividade. Esse movimento, e até nos Estados Unidos, eu não sei como que aqui no Brasil se coleciona dessa forma, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é um movimento muito comum, muito forte, que acaba se organizando como religião, que é a igreja emergente. A igreja que se reúne apenas nas casas, que não aceita as figuras eclesiásticas, ou seja, são apenas leigos, não há ali nenhum ordenado, etc., mas que se reúne assim a forma. E aí, eu, estudando o movimento, eu falo, gente, mas isso está se tornando uma organização também, ou não? Ou seja, a organização do sem organização? Sim. É uma crise de representatividade? Eu acho que você pode até dizê-lo desse modo. A questão é, se eu não me encontro representado por alguém que se coloca como sendo autoridade naquilo que eu sigo, eu procuro outro caminho. Desse ponto de vista, há uma crise de representação em vários momentos, mas ela não é algo de exclusividade nesse momento das igrejas cristãs. Sim. Você o tem em relação a partidos políticos, em relação até, né, a movimentos de ideias e pensamentos, a ideologias em geral. Desse ponto de vista, não é algo que está adstrito ao campo da religiosidade. Acho que se manifesta também. Sim, é um ambiente onde isso vem à tona. Por outro lado,
a nossa circunstância de uma sociedade mais aberta e democrática, como eu falava há pouco, ela favorece que eu tenha essa postura sem ser perseguido, sem ser excluído, sem ser vitimado por essa condição. É preciso lembrar, volto à tona, que até alguns séculos, qualquer postura de não religiosidade diante de uma comunidade religiosa implicava até em exclusão daquele grupo. Séculos não, professor. Não, certo, falando de exclusão. Ah, sim. Nos últimos tempos, essa exclusão passou a ser menos direta, sem a morte da pessoa, sem o julgamento. Mas uma exclusão social, algumas cidades do nosso interior de Minas continuam. As pessoas elas não se incluem na sua paróquia, no seu movimento, elas acabam sendo discriminadas. Está menor, muito menor, mas eu, dos meus tempos de menino, conheci esse retrato. Ou é, ou você não é. Há um anonimato maior hoje nas grandes cidades. Esse anonimato maior permite que eu tenha a religião como uma coisa privada e não como algo que até há pouco tempo era obrigatoriamente público. Isto é, eu a exercia publicamente. Né? Aquilo que na Bíblia é chamado de publicano. Né? Mas é claro que lá tem outro sentido. Né? Mas muita gente, para trazer à tona a ideia de publicano, ela é farisaica na prática religiosa. Professor Luciano, tem uma questão que hoje, pelo menos no campo da política, é muito polêmica, que são com relação às bancadas religiosas, vamos assim dizer. Uma grande, causam um grande furor na sociedade, de uma forma geral, na imprensa. Se por um lado essas pessoas, naturalmente, esses políticos representam, evidentemente, de forma democrática, uma grande quantidade de pessoas, esse é fato, está cada vez mais palpável, né? Por outro, também contribui, na minha percepção, para que alguns fiéis, com algum senso crítico mais acirrado ou com maior percepção das liberdades individuais, também migrem para outras formas de praticar o cristianismo, talvez. Isso, enfim, essa movimentação das bancadas religiosas, apesar de ainda incomodar muito, mas a verdade é que até alguns anos atrás, todas as bancadas não eram religiosas, a bem da verdade. Sim, claro, e se você observar, não há nenhum problema em que se tenha dentro de uma Câmara ou de um Senado, portanto de um Congresso, numa nação, a organização por bancadas. Aliás, é isso que é a política. Exato. A política é essa articulação. A bancada ruralista, a bancada do petróleo, a bancada da indústria farmacêutica, a bancada dos bancos. Claro, isto é, sim. Ou você tem um conjunto, não há nada que tire legitimidade de alguém que queira se organizar desse modo. A única coisa curiosa, é que hoje, só o adendo, a única coisa curiosa é que no Brasil a gente tem bancada até do presidiário, por exemplo. Essa é nova. É que nós temos hoje alguns parlamentares que estão se tornando bem presidiários, que é mais novo ainda. Se você observa, há aí uma questão que é muito forte. A questão não é ter uma bancada evangélica, é que essa bancada ela representa, dentro de um conjunto de valores, algumas perspectivas que há uma outra parte que não aceita. E aí supõe que, se for por bancada, então nós já estamos criando no Brasil algo que eu defendo, para entrar no campo da política, que é o voto distrital. Dentro de uma organização da nossa democracia que tem outra configuração. Mas a tua questão, ela traz à tona algo que é relevante. Quer dizer, quando não foi por bancada? Quando, exatamente. Quando não foi? Desse ponto também nós temos que olhar o quanto que a religião ela tem uma proeminência. Mesmo com toda uma trajetória democrática na nossa história, por exemplo, no Império, na República Velha, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, de 37 a 45, todo o período depois de Dutra, Juscelino Kubitschek, até o golpe militar em 64 e até hoje, a ideia de ensino religioso ela está presente dentro, por exemplo, da escola pública nas nossas constituições. Não só no Brasil, professor? No Ocidente, de uma forma geral, evidentemente. Eu citava a Alemanha antes. Na Alemanha, a família escolhe qual religião o filho vai ser educado e o governo paga. Exato. E eu te questiono, professor, há uma idade, talvez por um desenvolvimento cognitivo ou então por um desenvolvimento religioso, que esse sujeito ele pode escolher ser religioso ou não? Essa é uma questão da família em relação a como que ela vai educar seus filhos. Evidentemente que toda criança ela tem aquilo que a gente chama, até 7, 8 anos, um pensamento mágico. Esse pensamento mágico pode se aproximar de uma forma de religiosidade ou não. Uma parte das religiões tem uma formulação mágica, outras elas buscam uma racionalidade um pouco mais intensa. Ora, a família que decide, a família que precisa ver aonde ela vai levar. Agora, uma coisa é certa, se a família não pratica religião alguma,
ela não vai formar seus filhos nessa lógica. Isso é de uma contradição absurda. Mas se ela pratica, ela vai com a criança. Quando a criança escolhe, no que a família decidir. Algumas famílias acham, né, que a criança aos 12 anos, a partir do momento que ela já é coberta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como livre, que ela fala, seria a sua escolha. Outros acham que não, né? Variará do modo como se quer fazer. Como identidade civil, a partir da maioridade, né, ninguém teria nem o poder, né, de fazer alguém seguir uma prática religiosa. Mas um pai ou uma mãe, ou alguém que cuida, né, de um menor de idade, pode orientá-lo naquela direção. Eu acho que uma família que pratica religião tem que formar seus filhos dentro daquela perspectiva e até colocá-los na dimensão, né, de não serem forjadamente ou fingidamente praticantes daquilo. Porque o problema não é a religião, é a má religião. É a religião fingida, é aquela que não é sincera, é aquela que é mera fachada, é aquela que serve apenas como ostentação, né? Aí para quê? Essa religiosidade self-service que nós temos no século XXI, em que a pessoa colhe uma coisa do I Ching, lê o tarô, vai a um batizado na igreja católica, participa de uma sessão espírita. Alguns diriam, mas isso é pluralidade. Não, isso é confusão mental, certo? Isso é confusão mental. Uma pessoa que, ao ter um vínculo com algo tão forte, que é a percepção de religiosidade, encontra nisso como se fosse um supermercado, ela não está livre, ela é confusa, né? E precisa evitar que as crianças entrem nessa rota. Tolerância não tem nada a ver com diluição da sua mensagem, com mistura, com sincretismo, né? O tolerante é aquele que ele se enxergando, se observando, ele aceita melhor o outro, mas ele continua sendo ele, de uma forma muito natural e tranquila. Não, né? É anulação de si. Sim. Certo? É, até a questão do ecumenismo, né? É muito bacana quando você vai pegar lá, qual que é a proposta? As pessoas pensam que é isso. Não, a gente vai misturar todo mundo dentro do mesmo caldeirão e aí dá uma misturada. Então, e fica tudo igual. Não é? Isso é sincretismo. Exatamente. O nome técnico é sincretismo. Sincretismo religioso é quando você pega e faz, né, um caldo com tudo, tira um pouco de cada um. Agora, ecumenismo e a própria palavra tem esse sentido, vivermos sob o mesmo teto. Cada um com as suas percepções. Se respeita. Sem agressão, mas aceitar o outro é diferente de eu ter que abrir mão da minha convicção. É simplesmente eu não posso olhar o outro como um estranho, tem que olhar como um outro. Professor, voltando à questão das bancadas de religiosos no Congresso, hoje a gente observa um movimento desses parlamentares no sentido de transformar crenças, princípios religiosos em leis, em políticas públicas. Isso hoje é feito de uma tentativa bem direta. Agora, a parte disso, o senhor acha que ao longo da história, essa presença da religião na formulação de leis, ela esteve presente de uma forma mais discreta? Intensamente. Professor, deixa eu Nós vamos falar disso no próximo bloco, porque eu vou ter mais tempo para falar. Senão o âncora, eu estou dividindo. Mas, né? A gente já está assim, a gente já está dividindo a apresentação, mas é fantástico isso. Ela sabe o momento exato de marcar a pergunta. Não é, telespectador? Tá de parabéns a Márcia. Ela faz a pergunta boa e já deixa. Hoje foi uma tabelinha, não precisava nem aparecer para ir para o intervalo. Segurar a audiência. Mas a gente vai. Nós não precisamos de intermediários. Não precisamos, exatamente da forma que a gente se propôs aqui, sem intermediários. A gente volta rapidinho. Você é um cristão, professa a fé cristã, de vez em quando dá uma lidinha na Bíblia, mas não frequenta igreja. Nem a católica, nem a evangélica, nem o espiritismo. O que você pensa sobre isso? É sobre isso que nós estamos discutindo Palavra Cruzada hoje, os cristãos sem igreja. E para isso recebemos o filósofo Mário Sérgio Cortella e os jornalistas, ou a jornalista Andressa Rezende, o jornalista Saulo Barbosa e a jornalista Márcia Bueno, que, para você que está nos acompanhando, já descobriu que está co-apresentando o programa comigo, porque ela faz as perguntas na hora certa para os intervalos. E volta com você, Márcia, por favor. Então, professor, hoje a gente observa, não só hoje, né, mas ao longo da história, a gente observa uma tentativa dos parlamentares das bancadas religiosas de transformarem preceitos, princípios das respectivas religiões em leis, em políticas públicas. Como é que o senhor avalia esse movimento, né, ao longo dos últimos anos? Se isso tem sido alternado, às vezes de forma mais sutil, às vezes de forma mais direta? Na história sempre houve a junção,
entre o poder religioso e o poder do Estado. Haja vista que o Concílio de Nicéia, que é o concílio que estruturou quais eram os evangelhos canônicos, qual era a data da Páscoa de fato, como é que se poderia estruturar o Natal, foi convocado por Constantino, o imperador. Dentro do mundo romano, os bispos tinham poder de juízes. A partir do momento que o cristianismo é entendido como religião oficial do Império Romano, os bispos passaram a ter poderes de juízes. Se você olhar o século XX, eu não vou nem pegar o Sacro Império Romano Germânico, o fato de que os papas é que nomeavam os reis, de que Henrique VIII na Inglaterra, na igreja anglicana cristã, portanto, o chefe da igreja anglicana é o rei. Então você tem essa junção das coisas sem nenhuma dificuldade. Na Espanha, até hoje, é o rei que nomeia alguns bispos, né? Se você olhar, há essa forma de convivência onde a autoridade civil e a eclesiástica elas se agregaram. Agora, no Brasil, a gente vem tendo nos últimos tempos, por conta até da democracia, que nós não experimentamos antes. Nosso país, por exemplo, é um país que tem pouco mais de 500 anos, mas nós não temos 30 anos de democracia. Por isso está nos chamando a atenção que haja pessoas que apresentem projetos ligados a grupos, que antes não se tinha. Agora, é claro que isso não é exclusividade do campo religioso. Você tem gente que apresenta projeto ligado à sua convicção científica. Outro apresenta ligado à sua convicção ideológica. Tem outros que apresentam ligado aos seus financiadores. Claro. A ideia de lobby, que no Brasil tem uma certa reação, ela não é algo estranho ao mundo da democracia. É que nós ainda não demos transparência aos lobbies. Agora, eu não vejo nenhum problema que um grupo de pessoas que tem uma religião possa apresentar um projeto naquela direção. Não vejo também que cientistas o façam, que economistas o façam, que professores, como é o meu caso. Nós tivemos, por exemplo, em 2013, uma discussão funda, né, no Congresso Brasileiro sobre o Plano Nacional de Educação a ser votado e trabalhado pelos próximos anos. É claro que a minha categoria organizou discussões, foi conversar com parlamentares, e o projeto que a gente quer, dinheiro do PIB, né, nos próximos anos 7% do PIB, a gente quer que já em 2014, nesse ano, que a gente já tenha, né, as coisas para nós ali no dia a dia. Por isso, se educadores temos o direito de fazê-lo, pessoas com religião também. Você diz assim, mas e as questões morais? Então alguns não querem pesquisa com célula-tronco porque acham que naquele blastocisto, naquele embrião, existe já um ser humano. Mas essa não é uma convicção só de natureza religiosa. A ciência também traz isso como uma possibilidade. Alguns cientistas o fazem, outros não. Também você tem isso no campo da arte, daí que não há, né, nenhuma possibilidade de nós termos, de fato, uma separação completa entre o mundo da religião, né, e o mundo da política. Por isso não é estranho, né, que venha desse modo. No Uruguai, professor, a gente tem uma experiência muito interessante, apesar de ser um país pequeno. Mujica, que é uma figura extraordinária, né, que é ateu, não foi à missa inaugural do Papa. E no Brasil mesmo nós temos um fenômeno quase que interessante. Marina Silva hoje, que é uma evangélica com características bastante, com uma religiosidade bastante arraigada. Pentecostal, também, né? Pentecostal. Mas formada por um bispo. Exato. Católico. Sim. Aparece hoje em segundo lugar nas pesquisas, se fosse candidata. Ou seja, isso evidencia que o brasileiro, talvez, ele aceitaria com alguma facilidade hoje um presidente que professa uma fé diferente da católica, que ainda é a predominante. Mas será que nós conseguiríamos, como o Uruguai, é claro que é uma comparação um pouco difícil, né? Mas aceitar um presidente ateu ou agnóstico? Em algum momento a presidente Dilma disse em que religião ela acreditava? Não, muito pelo contrário, aliás, ela tem características agnósticas como o Fernando Henrique, que são... Mas, ainda assim, vai... Não acho que haveria alguma dificuldade. Pro nosso mas vai tomar a bênção do Papa. Tem algumas questões que você vai discutir, enquanto vai dizer, independente do que fala, mas na hora que vai discutir... Por exemplo, tem uma resposta dela aí, você pode procurar no YouTube, que é para juntar teólogos de várias religiões para todo mundo achar graça, porque a coisa foi meio confusa, né? Só pergunto, senhor, o Brasil já teve, né, e tem várias pessoas que declararam a sua perspectiva de fé religiosa, né? E outros que não o fizeram. E eu não citei a presidente Dilma casualmente. Em nenhum momento ela disse se ela era uma pessoa que tinha uma fé religiosa ou não. O presidente Lula não. Ele explicitamente dizia, eu sou católico. O presidente Fernando Henrique Cardoso sempre disse que era ateu. Sim. Isso, portanto, não foi um obstáculo em outros tempos. Acho que a possibilidade, por exemplo, de um conjunto de pessoas escolher alguém que tenha uma percepção de religião que seja evangélica, ela
ela é mais impactante do que alguém que se diga ateu. Mas se não seria o primeiro... Negativamente. Mas não seria o primeiro presidente protestante do nosso país, porque nós tivemos Geisel, se não me engano, que era luterano. Sim, mas ali não foi escolhido. Ele foi escolhido, O Fernando Henrique voltou atrás algumas vezes também, não? Mais ou menos. Sim, eu também acho que o Fernando Henrique deu uma embolada. Ele deu uma embolada. Você levantou algo que é o seguinte, não é que, por exemplo, um evangélico teria mais dificuldade porque ele é menos capaz. Teria mais dificuldade porque no cenário do confronto religioso, alguém que se coloque como praticante levanta referências, para trazer uma questão que a Márcia trouxe à tona antes, levanta referências que podem colidir com a outra pessoa. E alguém que nada diz, como foi o caso do Fernando Henrique ou da presidente Dilma, não mexe com as sensibilidades. Foge das polêmicas. Né? Isso, sai desse circuito. Agora, mas participa que de tem tudo, importância, né, professor? ainda, participa. Se vincula de uma forma até respeitosa, vai à missa, no caso do Fernando Henrique, assim, não toma... Agora, ultimamente, as pessoas têm tido umas relações mais assim, mais um pouquinho mais, de ir lá mesmo, até ele que não é evangélico, mas vai, recebe a oração. Eu preciso sinceridade nessas práticas. Eu acho que o cinismo religioso... Aí talvez, isso que seria a crítica que o senhor falou. Se mostrar o que não é, é muito melhor ser igual ao Mujica. Isso é farisaísmo. O cinismo religioso é uma forma nojenta. Depois ele recebeu o Papa, né? Ele convidou o Papa para ir. Claro. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que são coisas diferentes. Por exemplo, eu certa vez estava num programa de TV, né, em São Paulo, isso já há alguns anos, que é a cidade onde eu moro, e nesse programa de TV ele era apresentado por um bispo, né, da Igreja Universal. E esse programa, durante a atividade, durante o programa, ele pegou a água, todos nós tínhamos um copo d'água na bancada, ele benzeu a água e ao final cada uma das pessoas foi convidada a beber daquela água, né, bença por aquele bispo. E eu não bebi. E ele me perguntou no ar, por que eu não tinha bebido? Eu falei, porque eu respeito a tua religião. E como eu não acredito que você tenha abençoado essa água, mas você acredita, eu não quero ser desrespeitoso com você e praticar um ato de mera diplomacia. É a mesma coisa, por exemplo, aproveitando que eu estou em Minas Gerais, Chico Xavier. Eu acho Chico Xavier um homem santo. Santo. Eu não sou espírita, não tenho convicção reencarnacionista, mas acho um homem santo. E várias vezes na vida me perguntaram assim, o senhor acha que Chico Xavier recebia espírito? Eu digo, eu acho que ele não recebia, mas eu tenho certeza que ele tinha certeza que recebia. Isto é, que ele não era um farsante. Eu acho que ele não recebia, mas eu tenho certeza que ele acreditava que recebia. Portanto, ele não fingia, ele não simulava. Portanto, era um homem honesto. Sim. E para mim isso é suficiente. Agora, é um outro valor, político, né? É um outro valor. O político ou a política que usa, né, a religião como forma de trapézio, né, para as coisas, aí não tem meu respeito. Eu prefiro o presidente do Uruguai. Não, claro, prefiro alguém como Humberto Eco. Aliás, uma leitura que eu recomendo. Tem um livro clássico maravilhoso chamado Em que creem os que não creem. Né? Em que creem os que não creem. Que é uma conversa maravilhosa entre Humberto Eco, o escritor italiano, jornalista, que já se declarou ateu, um ateu de alto nível, e o falecido bispo de Milano, Dom Carlo Maria Marini, que quase foi papa na eleição do Bento XVI. Né? Olha só, ele já faleceu, ele foi bispo de Jerusalém. Um grande teólogo católico com um grande ateu. E eles fazem um livro numa conversa entre os dois, cujo tema é Em que creem os que não creem. Olha que tema ótimo. Dá um programa, dá uma palavra. Professor Cortella, o senhor citou que vivemos em um mundo cientificista. E falou também que do perfil desse presidente, né, do perfil de um católico, de um perfil de um evangélico. Qual é o perfil do sujeito que se nomeia como um cristão sem religião? Há esse perfil? Sim, claro. É provavelmente a pessoa que cada vez mais ela tem a necessidade de não estabelecer vínculos com aquilo que ela não acredita. Isto é, a instituição, a organização formal, aquela igreja específica daquele modo, com aqueles homens e mulheres fazendo o que fazem. Portanto, colocar-se, como algumas pessoas, em relação ao mundo da política. Está na política, mas não está num partido. Pratica política, mas não está. Então, assim, eu sou simpatizante do partido X ou Y, mas eu não frequento, não sou filiado. Porque o católico, o evangélico, né, o espírita, o judeu, filiado, é aquele que frequenta as reuniões, frequenta a igreja, etc. Né? Existe aquele que é simpatizante.
Há pessoas, por exemplo, que elas têm uma afinidade com a mensagem cristã, mas elas, de fato, que é o que nós estamos falando, ela não tem nenhum desejo e nem tem nenhuma crença para viver naquela comunidade formal. Esse sim é possível, né? Mas desde que ele se coloque nessa condição. Porque há uma expressão que só existe no Brasil, que é assim: eu sou um católico não praticante. Curiosa, né? Então você é um outro tipo de católico que não é o católico por inteiro. Ou eu sou um evangélico não praticante, eu sou um espírita não praticante. Alguns espíritas não se colocam como religião, se colocam como filosofia. Há algumas religiões que não têm divindade, como é o caso do budismo. Há religiões que não têm clero na igreja, como é o shintoísmo, né, que é muito forte. Há algumas igrejas que são organizadas de maneira disseminada e outras que se marcam por uma centralização. Recentemente agora até a igreja dos ateus, né? No trocadilho. Se usar a palavra igreja como comunidade, sem dúvida, vale. Foi curioso porque prepararam até um protesto, até muito bem humorado, na minha opinião. A gente até chegou a falar sobre isso nessa aula, se eu não me engano, que era fazer o desbatismo, né? E levar algumas pessoas ali, secador, e tinha todo o ritual. Era lógico que era uma forma de criticar. Eu vou citar um ateu, que foi Lenin, e vou pegar uma caneta para mostrar. Lenin tem uma expressão que é clássica, Lenin era ateu, Vladimir Ilyich Ulyanov, né? Ele dizia que ele chamava de teoria da curvatura da vara. O que é isso? Quando você está com uma vareta virada para um lado, assim, religião obrigatória, só é bom quem tem religião, etc., você está segurando. Quando você solta a vareta, isto é, quando você dá liberdade, ela vai para o outro lado. Certo? É normal. Isso, então é a teoria da curvatura da vara. Aí, nesse momento, nós estamos balançando. Há um momento em que a gente radicaliza e diz, está vendo? Só quem tem religião tem ética. Aí vira para o outro lado. Mas não, a religião já fez muito assassinato na história, só quem é ateu é que entende. Ah, mas dentro de igreja não dá, fora de igreja não dá. Esse movimento, ele é um movimento que talvez encontre, né, um equilíbrio. Mas que é um fato concreto, sem dúvida, que nós temos hoje homens e mulheres que se colocam numa condição, que você bem levantava, de dizer, eu tenho fé, mas eu não tenho necessidade de formalizar isso numa instituição. Mas o senhor acha que o equilíbrio está fora? Márcia, não tem outro bloco, Márcia, infelizmente. Eu nem me virei de propósito. Eu vou dizer para vocês que o professor ele está cronometrado, sabe, um dos nossos blocos, porque ele fez uma conclusão do programa de hoje. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer você, o nosso telespectador, dizer o seguinte: essa discussão só começou, gente. A gente está conversando, o ano só está começando. Está no YouTube, você pode começar a prosear por aí. Vamos debater, vamos discutir. Mas eu adorei essa história do pêndulo, porque a vida é assim. Para lá ou para cá, a palavra de hoje termina aqui. A gente volta em alguma das posições para lá ou para cá. Até o próximo. Yeah.